Olá você, tudo certo por aí? Aqui é o professor Gustavo, eu sou o professor Gustavo Cui, o meu Instagram é @professor Gustavo Cui, quem quiser me seguir aí, fica à vontade. E estou gravando esse vídeo de hoje para conversar um pouco com vocês, com você, sobre organização e estado de agregação da matéria. Então a ideia hoje é a gente entender melhor como a matéria se organiza e como a matéria se agrega. Então para isso, estou trazendo esse slide. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, ele vai estar na descrição do vídeo. Então vamos nessa. E como a matéria se organiza? Então, primeiramente, a gente vai imaginar o seguinte. A gente vai imaginar a parte mais elementar, mais básica da matéria, que é o átomo. Para isso, a gente pode imaginar o modelo de Dalton. O modelo de Dalton utilizando esferas maciças, né, indivisíveis, impenetráveis, então, onde cada bolinha aqui, de cor diferente, tamanho diferente, simboliza um elemento químico diferente, certo? Então, a matéria se organiza em átomos. A gente sabe, hoje em dia, que tem outras coisas dentro do átomo, tem os prótons, os elétrons, mas esse não é o intuito da aula de hoje, certo? O intuito da aula de hoje é a gente entender um pouco melhor como a matéria se organiza. Então, a matéria, em uma unidade básica, se organiza em átomos. Átomo significa sem divisão. A, o prefixo significa sem. Tomo, divisão. Então, átomos, quando eles se juntam, eles se ligam e formam moléculas. As moléculas, elas podem ter vários átomos. Para ser uma molécula, precisa ter pelo menos 2 átomos. Então, algumas moléculas têm uma estrutura com vários átomos lá dentro. E as moléculas, quando eu junto várias moléculas que são iguais, eu vou ter uma substância. Então, aqui nesse GIF, nós temos um copo d'água. Nesse copo d'água, nós temos a substância água, que ela é formada por moléculas de água, que é H2O, que a gente bem conhece. Então, aqui, observe o seguinte, as bolinhas azuis pequenas são os hidrogênios, e a bola vermelha grande simboliza o oxigênio. Então, ou seja, uma substância, quando ela possui mais de um elemento químico, ela é uma substância dita composta. Então, a água, ela é uma substância composta. Então, por quê? Porque ela é composta por mais de um elemento químico. Então, as substâncias, elas podem ser divididas em substâncias compostas ou substâncias simples. A substância simples, ela só vai ter moléculas iguais, e essas moléculas iguais só podem possuir o mesmo elemento químico. É um grande exemplo disso, o gás oxigênio, O2, o gás nitrogênio, que é o N2, o ozônio, que é o O3, temos também o H2, né? Então, ou seja, tem apenas um elemento químico, é uma substância simples. Uma liga de uma liga não, né? Mas se eu pegar uma chapa de ferro, né, ali vai ter uma substância simples, ferro. Então, basicamente é assim que a matéria pode ser organizada. Ela se organiza em átomos, são bolinhas. Os átomos se ligam e formam as moléculas. E as moléculas, se forem todas iguais, formam uma substância. Quando nós tivermos moléculas de substâncias diferentes, nós vamos chamar esse sistema, esse conjunto de mistura, certo? Mas isso vai ficar para um próximo encontro, para um próximo vídeo. Hoje, esse não é o intuito. Então, como a gente vai identificar isso dentro de um sisteminha? Então, para isso, nós vamos ter um exercício. Observem aqui comigo que nós temos vários átomos. Esses átomos estão representados por quantas cores diferentes? Então, um está representado pela cor branca e o outro está representado pela cor preta. Então, nisso, quantos elementos químicos nós temos? Aqui é a primeira pergunta, quantos elementos? Nós temos apenas 2 elementos. O elemento químico representado pela bola branca e o elemento químico representado pela bola preta. Átomos. Agora, questão de átomos é contar bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 átomos no total. Muita gente costuma confundir átomo com um elemento. O elemento químico é a mesma bolinha. Então, é a mesma bolinha,
ou mesmo a representação de simbologia química, né, o Hzão do hidrogênio, o H maiúsculo e o E minúsculo do hélio, né, que é o He, certo? Se for essa unidade repetida, é o mesmo elemento químico. Se não, é outro elemento químico. Então, para isso, átomos é o número total de bolinhas. Moléculas. Então, lembre-se que átomos se juntam e formam moléculas. Eu tenho uma molécula, duas moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas, 6 moléculas no total. Ah, Gustavo, mas eu estou vendo aqui que tem essa molécula mesmo que você está apontando e a outra aqui de cima, elas são iguais. Sim, elas são iguais, mas não deixa de ser moléculas. Nós temos duas moléculas iguais, ou seja, nós temos duas moléculas da mesma substância. Então, indo para a letra D, que nos pergunta o número de substâncias, nós temos quais substâncias? Nós temos essa substância aqui, nós temos a substância duas bolinhas brancas, que se repete, aí nós temos duas moléculas da mesma substância, nós temos essa outra substância, que é uma bolinha branca e duas bolinhas pretas, que ela se repete, e por último temos essa substância aqui embaixo. Então, no total, nós temos 6 moléculas, porém, o total de substâncias é 4. Nós temos essa substância aqui, essa do lado e essa aqui de baixo, totalizando 4 substâncias. E essas substâncias, elas podem ser simples ou compostas. E como é que vai ser uma substância simples? Substância simples só tem o mesmo elemento químico. Então, essas duas aqui, ó, essas duas moléculas, representam uma substância simples. E substâncias compostas, nós temos essa e aqui a de cima. Nós temos 3 substâncias compostas, né? Então, nós temos 3 substâncias compostas e nós temos 4 moléculas de substâncias compostas. Então, é uma pequena diferença aí que é uma coisa que muita gente costuma confundir. Moléculas com substâncias. Se as moléculas são iguais, é a mesma substância. Então, conferindo aqui o nosso gabarito, elementos 2, átomos 20, moléculas 6, substâncias 4, substância simples apenas uma, substância composta, 3 substâncias compostas. Então, assim se organiza a matéria, pensando do microscópico até o macroscópico. Então, quando eu imagino o seguinte, um átomo até chegar no que eu enxergo, a substância água, né? A gente não vai ter a substância água não é representada por uma molécula, tem milhões, milhares de moléculas ali para eu conseguir realmente visualizar aquela substância. Lembrando que a gente não enxerga olho nu os átomos, nem as moléculas. A gente vai enxergar o que? A substância, né? O composto, o componente ou o sistema. Tá? Então, assim que se organiza a matéria e como a matéria está com relação aos estados, né? Os estados físicos, que muita gente costuma falar, né? Quais são os estados físicos da matéria? Né? E a gente sabe hoje em dia que são, esperando você que está assistindo ao vídeo responder, que são quantos? São 4, né, os estados físicos da matéria. Os estados da matéria são o sólido, o líquido, o gasoso, ou vapor, né, dependendo da pressão, e o plasma. Né? O plasma é o quarto estado da matéria. Tem gente que gosta de falar que o quarto estado da matéria, é uma piada antiga, que é bem ruimzinha, é o chuchu. Né? Porque o chuchu, ele não é nem sólido, não é nem líquido, não é nem gás, mas está lá, né? O chuchu é o chuchu. Enfim, piadas ruins de química, né? Mas vamos nessa. Seguindo adiante, né? O sólido, as moléculas estão muito próximas. Os líquidos, as moléculas estão um pouco mais distantes, né? Que está representado aqui no GIF de baixo. E no estado gasoso, as moléculas estão bem distantes. E observem a movimentação dessas moléculas e desses átomos, no caso. Como esses átomos se movimentam, isso é muito ou pouco. Enquanto você vai pensando, eu vou falando um pouco sobre o plasma. Né? O plasma, ele é o gás ionizado, né, que a gente fala. Então, é o gás que está, de certa forma, ionizado. E muita gente acha que a TV de plasma é plasma, né? Está no estado físico plasma. Não, também não, gente. Onde a gente pode encontrar um plasma? A gente pode encontrar um plasma, por exemplo, em chamas, né? Em chamas temos plasma, né? O gás ali está ionizado. Então, ele não está nem na forma sólida, nem na forma líquida, nem na forma gasosa, né? Está na forma de plasma. E também em alguns tubos, onde a gente
controla bem esse gás e consegue ionizar esse gás e consegue fornecer elétrons para esse sistema. Então, o plasma acaba que não é um estado da matéria que a gente discute muito no ensino médio, certo? A gente discute mais em outras áreas e outras esferas, mas quem sabe fica, quem quiser pesquisar, procurar mais, ter mais curiosidade, super sugiro, é bem interessante. Quem sabe também eu não gravo um vídeo específico sobre o plasma, que não é muito o intuito dessa aula, então vamos falar um pouco mais sobre os 3 grandes estados físicos da matéria, os 3 estados de agregação da matéria, certo? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então aqui nós temos os 3, né, com fotinhas bonitinhas, né? Nós temos o gelo aqui representando o estado sólido, a gota batendo na água representando o líquido, e aqui eu quis botar o gás cloro, né, porque ele é um gás colorido, ele é um gás amarelado, então ele é um gás que dá para realmente visualizar, né? Então, como o GIF anterior nos trouxe, né, o sólido, as moléculas estão próximas, eles têm uma baixa energia cinética, uma energia de vibração, uma energia vibracional, eles têm forma e volume definido, né? Todo sólido tem uma forma e tem um volume. Ah, professor, mas tem vezes que se eu pegar uma rocha, né, uma pedra, essa pedra ela não tem um volume definido. Tem. A gente não consegue calcular matematicamente, bonitinho. Tem esses estudando a matemática, né? A fórmula do cilindro, do cone, não dá para calcular bonitinho matematicamente. Mas a gente consegue calcular o volume de qualquer sólido usando uma propriedade da matéria, que é a impenetrabilidade. Então você coloca numa proveta esse sólido, solta, o volume de líquido que subir é justamente o volume desse sólido, certo? Os líquidos, né? Os líquidos, eles já têm um pouco mais de energia cinética, né? Tem uma energia cinética média em comparação com sólidos, em comparação com os gasosos, né? As moléculas estão um pouco mais distantes entre si em comparação com o sólido. Então, a grande questão dos líquidos é o quê? Com relação ao volume. O volume é definido, 10 ml de água é a mesma coisa, independente do recipiente que ela está. Agora, o líquido ele não vai ter uma forma definida. Quem vai definir a forma desse líquido vai ser o recipiente que contiver o líquido. Então, ele pode estar na forma cilíndrica, se estiver num recipiente cilíndrico. Ele pode estar numa forma de paralelepípedo, é só colocar dentro de uma caixa. Então, ou seja, o líquido só vai assumir a forma se você der um recipiente para ele. Se você jogar, ele vai ter forma de poça. Tá, mas não é muito a ideia, porque mesmo assim não é uma forma definida, né? Se você, toda vez eu vou desenhar uma poça d'água, ela é igual? Não. Eu posso ter várias formas ali, né? Então, não é algo que é realmente definido. Os gases, né? Os gases eles já têm muito mais energia, as moléculas estão bem mais distantes entre si, eles têm uma alta energia vibracional. Essa alta energia vibracional, eles ficam distantes. Então, se eu deixar um gás no sistema aberto, ao ar livre, esse gás vai se expandir, vai se difundir e vai ficar cada vez mais distante da origem de onde ele veio. Então, gases, eles não vão ter nem forma e nem volume definido. Então, para eu conseguir definir a forma de um gás, eu preciso aprisioná-lo num cilindro, e esse cilindro ele não pode ter expansão de volume, porque senão eu não vou conseguir definir o volume, entende? Se eu colocar num balão, por exemplo, um balão, ele vai estar contido dentro do balão, vai estar na forma do balão, mas o balão ele pode aumentar ou diminuir. Então, se eu pegar um balão e for para um lugar frio, o balão vai diminuir. O volume diminui. Se eu for para um lugar quente, o volume vai aumentar. Né? Então, o volume do gás ele é bem difícil de precisar, justamente por isso. Então, para eu conseguir ter realmente o volume que eu quero, eu preciso aprisioná-lo no recipiente e esse recipiente ser invariável em relação ao volume. Aí tudo bem, aí eu vou ter a forma e o volume definido do gás. Mas quem definiu foi um recipiente, certo? Então essa é a grande diferença entre os 3 grandes estados físicos, né, da matéria. E o importante frisar as transformações que ocorrem entre esses estados, que são processos físicos. Daqui a pouquinho, no próximo slide, a gente vai conversar mais sobre o processo químico e o processo físico, tá bom? Mas, qual que é a ideia? O processo de passagem do sólido para o líquido é o que a gente chama de fusão. Então, a fusão é essa passagem. Então, para acontecer a fusão, o composto absorve energia, então é um processo endotérmico, né? Lembrando que endo é um prefixo que significa para dentro, térmico lembra calor, temperatura.
Então, um processo endotérmico absorve energia para dentro dele. Então, é um processo que... E, além disso, faz todo sentido, né? Porque, se você parar para pensar, o sólido, as moléculas, os átomos de um sólido, eles têm bem pouca energia vibracional. Se para chegar no líquido que tem mais energia, eles precisam o quê? Absorver energia. Faz todo sentido do mundo. Então, depois da fusão, um líquido pode virar gás. Aqui eu botei ebulição, mas também tem a evaporação. Já explico a diferença. Então, a ebulição, né, qual que é a ideia? Eu vou aumentar a temperatura desse líquido até o líquido começar a ser transformado para gás ou vapor. Então, qual que é a grande diferença da ebulição para a evaporação? A grande diferença é a seguinte: a ebulição é um processo que você fornece energia, então é um processo artificial. E a evaporação é um processo natural. Você não precisa esquentar a roupa para ela secar no varal. Ah, professor, mas às vezes a roupa demora alguns dias para secar. Sim, aí vai depender do local que você está. Se é um lugar que tem... Se é um lugar quente, se é um lugar frio, se é um lugar que tem muita umidade, se é um lugar seco. Se você for comparar uma roupa secando aqui em Brasília na seca, vai secar muito mais rápido do que agora na época das chuvas, né, em outubro. Então, realmente vai demorar mais, por quê? Por causa da umidade do ar. Mas, enfim, outra grande diferença é o tempo, né? A ebulição é um processo que acontece muito mais rápido e a evaporação é um processo que ocorre muito mais lentamente. É um processo que eu gosto de falar dos dois T's, né? O Tzão da temperatura e o Tzinho do tempo. Se você parar para pensar, né? A ebulição, né? O que a ebulição faz? A ebulição aumenta o Tzão. Se você aumenta o Tzão, o Tzinho é curto, o tempo é pequeno. Agora, a evaporação, o Tzão não é grande, né? Você não vai ter um aumento de temperatura, e o tempo vai ser o quê? Maior. O tempo vai ser mais dilatado, vai demorar mais para esse processo acontecer, né? Então, a ebulição é aquele relacionamento que está no começo, né? Todo mundo muito doido, não sabe o que fazer, né? Então, é muito tesão, muito rápido, muito frenético. A evaporação já é um processo que já está mais... que vai acontecendo mais lentamente. Outro processo bastante interessante é a sublimação. É a passagem direto de um sólido para o estado gasoso, né? E esse processo acontece com o gelo seco, muita gente conhece, né? O gelo seco das festinhas aí de 15 anos da vida, né? Aquele gelinho que você bota no drink e começa a sair gás, né? Vapor, que é justamente o dióxido de carbono, o gelo seco. Então, ele, além de estar bastante gelado, conservar a temperatura da bebida, ele vai sublimar e vai dar esse efeito bacana, né? De névoa, né? De fumaça no drink, especialmente agora, estamos próximo do Halloween. Então, fica a dica aí para quem quer fazer uns drinks sem álcool, obviamente, que eu sei que vocês não bebem, né? Vocês são de ensino médio. Uns drinks aí bonitinhos, dá para usar o gelo seco. Outro exemplo bastante comum, né, de sublimação é a naftalina. Deixa eu ver se tem uma naftalina aqui. Fácil. Eu acho que eu tô sem naftalina aqui fácil. Não, tem não. Mas naftalinas são aquelas bolinhas que parecem mentos. Essas bolinhas a gente coloca no guarda-roupa, porque elas sublimam, e a naftalina, ao entrar em contato com a roupa, ela vai impregnar na roupa, vai dar aquele cheirinho característico de vovô, de vovó, né, aquele cheirinho de guarda-roupa de vovô. E quando a traça, né, o cupim, o que for comer a sua roupa, cupim não, porque cupim não come roupa, né, mas as traças e percevejos que forem comer o tecido, na hora que comer o tecido, vai comer a naftalina e vai morrer, e assim você não vai ter furos na sua roupinha, né? Em contrapartida, vai ter esse cheirinho agradável de naftalina na sua roupa por um bom tempo. O processo de volta do gás direto para o sólido também é a sublimação. Algumas pessoas utilizam o termo ressublimação para ajudar a diferenciar, né, justamente de qual que é o caminho. Se eu estou indo de um caminho de baixa energia para um caminho de alta energia, né, endotérmico, ou se eu estou indo no caminho exotérmico, onde eu estou muita energia para uma baixa energia, né? Então, para sair disso aqui para isso aqui, eu preciso liberar energia, um processo exotérmico, né? Exo, um prefixo que significa para fora, térmico, calor. Então, dá para lembrar e diferenciar o prefixo endo do prefixo exo. Tem dois macetes.
O primeiro deles, que é um que eu gosto bastante, é a ideia dos insetos. Né? Os insetos eles têm o exoesqueleto, eles têm o esqueleto para a parte de fora do seu corpo. E nós, seres humaninhos, temos o endoesqueleto, certo? Outro exemplo que a galera gosta muito de falar, de processos exotérmicos, é só pensar do ex, né? Do ex. Então, ex-bom é o quê? É ex longe da sua vida. Você se livra desse encosto, né? desse embuste da sua vida e fica de boas, né? Então, essa é a ideia do exotérmico, liberar. Então, a ressublimação, eu não coloquei um GIF aqui, por quê? Porque eu não achei mesmo um GIF de ressublimação. Mas como é que eu poderia imaginar uma ressublimação nesse caso aqui? Vocês estão vendo que está saindo gás. Se eu pegar esse gás e comprimir, né, fazer uma pressão nesse gás, ele pode voltar a ficar no estado sólido. Então, é uma das formas que a gente faz o quê? Faz com que gases, a gente transforma gases em sólidos. Assim que a gente faz nitrogênio líquido, a gente pega um gás, aplica pressão nele e também diminui bastante a temperatura nesse processo para acontecer. Em alguns casos, o gás pode se transformar diretamente para o sólido. Aí, sublimação. Se não, se ele sair do estado gasoso, no caso, no estado gasoso, se eu mexer a pressão, ou se apenas mudando a temperatura mudar, né? Porque qual que é a diferença do gás e do vapor? O vapor, você pode convertê-lo a líquido só modificando a temperatura. Então, a água, o vapor de água, pode ser condensado de volta para líquido. O gás não. Para eu pegar um gás e transformá-lo novamente para líquido ou até para sólido, eu preciso aplicar pressão. Então, vai ter um certo limite, né, no nosso diagrama de fases, onde esse gás pode suportar. Então, se eu aplico uma pressão, aí tudo bem, o gás pode ser convertido em líquido. Então, essa é uma grande diferença entre os gases e os vapores, certo? E toda vez que um gás ou um vapor muda de estado e vai para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação, a ação de virar líquido. Porém, o termo mais conhecido cientificamente é a condensação. Por quê? Vou parar para pensar, átomos e moléculas do gás estão bem distantes. As do líquido estão mais próximas, estão mais condensadas. A ideia da chuva também, né, de ir condensando as nuvens e coisas do tipo. Um bom exemplo está nesse GIF, né, que o pessoal fala do copo suar. O copo está suando. Não, gente. Não é assim. Né? Não quer dizer que a água está saindo de dentro do copo para fora do copo. Né? Às vezes, quando a gente coloca um líquido, esse líquido está gelado, ou coloca gelo, né, diminuindo a temperatura ali, a temperatura do copo está mais baixa do que a temperatura do ambiente. Então, o que acontece? Em volta do copo, nós temos umidade do ar. E essa umidade do ar vai fazer o quê? Vai trocar calor com o copo. E nessa troca de calor com o copo, ela vai sair de um alto estado de energia para um baixo nível de energia. E nisso ela vai o quê? Condensar. Então vai dar essa impressão que o copo está suando. Mas não é o copo que está suando. Na realidade, nada mais é do que a umidade do ar sendo convertida em líquido, né? O vapor d'água sendo passado para o estado líquido, se condensando, se liquefazendo, certo, galera? Então não cai nessa ideia de que, nesse senso comum de que o copo está suando. Não é bem assim, tá? Por último, mas não menos importante, das transformações de agregação da matéria, do líquido para o sólido, chamamos de solidificação. É um processo que acontece aí nos lagos, rios, lá dos países onde tem neve, né? Países que estão mais próximos dos polos, países onde tem um inverno rigoroso. Aqui no nosso caso, nós não temos neve, né? Temos alguns registros de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas é bem pouco. Então a gente não está tanto assim próximo dos polos, a gente é um país mais tropical, né? Então a gente não tem esse fenômeno tão forte acontecendo. Às vezes a gente consegue ver uma geadinha, né? Ou os carros amanhecerem com uma fina camada, né? Uma fina lâmina de gelo, né? Mas não é muito comum não no nosso país, especialmente na minha região aqui, que é Brasília. Em outras regiões que tem talvez de serra, talvez tenha esse fenômeno de uma forma mais acentuada. Bom, como eu disse, né, as transformações dos estados de agregação são processos físicos.
Processos físicos não envolvem formação de novas substâncias. Então, ou seja, o gelo que derreteu, o gelo que entrou em fusão, ele era água no estado sólido e continua sendo água, só que agora no estado líquido, no estado de agregação líquido. Então, qualquer transformação de estado físico é um processo físico. Por isso que muitas pessoas chamam de estado físico, né, os estados de agregação da matéria. Então, é nesse intuito. Então, se eu pegar um papel e rasgar, também é um processo puramente físico. Eu só separei, eu dividi essa matéria. Porém, eu continuo tendo papel de um lado, continuo tendo papel do outro. Continua sendo as mesmas substâncias. Lavar roupa, né? Quando eu lavo roupa, eu só estou o quê? Removendo as impurezas que ficam aqui na superfície da nossa roupa e transferindo para a água. Nada, não é um processo químico, é um processo puramente físico. É a mesma coisa fazer o café. Para fazer o café, você vai aquecer a água, ela começou a ferver, você joga no café. Quando você joga no café, você vai o quê? Vai extrair a cafeína do café. Só que isso, a cafeína, a molécula da cafeína que tinha no café, vai passar para a água, e a água que você tinha antes continua sendo água. Então você só o quê? Dissolveu. Né? Fazer uma dissolução, adicionar sal em água, adicionar açúcar em água, fazer um suco e adicionar o açúcar, o suco de pozinho mesmo ali também, puramente físico. Não tem formação de novas substâncias. Quando envolve uma mudança, essa formação de novas substâncias, aí sim teremos um processo que é puramente químico. O processo químico tem formação de novas substâncias. Então, se eu queimo o papel, né, rasguei o papel, físico. Queimei o papel, opa, aí é químico. Eu vejo o papel sendo transformado em gás. Eu vejo a chama também no papel, né? Eu vejo essa liberação de energia, eu vejo saída de luz, né? Eu vejo várias coisas acontecendo ali. Então, e obviamente que assim que acaba o processo, eu não tenho papel, né? Eu vou ter o quê? Carvão. Então, é um processo que envolve formação de novas substâncias. Então, exemplos, né? Queimar o papel, a fotossíntese. Então, se você parar para pensar, o que é a fotossíntese? É a planta pegar o gás carbônico, né? Faz a glicose, pega o gás carbônico e a água que a raiz puxa, produz a glicose e gás oxigênio. Nós, seres humaninhos, fazemos o processo contrário. Nós fazemos a respiração. Na respiração, a gente inspira o gás oxigênio, inspirando o gás oxigênio. Esse gás oxigênio junto com a glicose, né? Acontece a glicólise, quebra a glicose, essa molécula de glicose irá ser convertida em água e gás carbônico. Além disso, tem um gasto energético nesse processo. A planta, ela absorve energia por quem? Pelo sol, pelos raios solares. Né? Então, a respiração é um processo químico, justamente o contrário da fotossíntese. Por isso que é importante sempre ter plantas ao redor, próximo da gente, para justamente ter essa troca dos gases do ar atmosférico. Enquanto a gente está emitindo CO2, a planta vai consumindo CO2. E a planta vai produzindo o O2, a gente vai consumindo o O2, mantendo assim esse equilíbrio, né, que seria o ideal, que a gente está meio longe dado tudo isso que está acontecendo, tá ok? Vamos lá. Apodrecimento de frutas, outra coisa que acontece bastante em casa, né? É um processo químico. Você pega uma banana, ela tem um gosto, aquela parte preta da banana, no começo, obviamente, não quando ela está podre, né? Mas quando ela começa a ficar preta, se você comer, você vai ver que ela está bem mais docinha, né? Bem mais passada, né? Que aí o procedimento, né? vai aumentando a produção de açúcar ali dentro do fruto, até chegar um momento que esse açúcar não é esse açúcar vai ser muito grande e vai gerar bactérias e fungos e outras coisas que podem chegar até esse alimento, certo? Então, é um processo químico que acontece em casa. Outro processo químico que acontece em casa, né, quando a gente faz bolo, utiliza o fermento biológico, o fermento químico, é um processo puramente químico. Há uma produção ali de gás carbônico, certo? Então, com isso, eu pergunto para vocês, nesse GIF aqui, né, nesse seguinte GIF, eu quero que vocês me citem um processo que é físico e um processo que é químico. Eu vou deixar um tempinho para você pensar aí. Na realidade, pausa o vídeo. Aí você pausa o vídeo, responde a pergunta. Agora que você respondeu a pergunta, né, vamos lá. Quais processos, o processo químico que a gente enxerga?
combustão. Combustão é um processo puramente químico. Estou ali queimando o pavio da vela. Né? Ali está acontecendo a reação do gás oxigênio com o combustível, que é o comburente, para formar a nossa combustão. E a gente observa que sai até o gás, né? E esse gás ele utiliza para queimar a velinha de volta. É bem interessante isso aí. Mas e o processo físico? Que processo físico vocês enxergam aí? Talvez não dê para ver no GIF especificamente, mas se você pensar numa vela, né, uma vela queimando, o que vai acontecer com a cera? A cera vai começar a ficar líquida, né? Então ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então ali está acontecendo um processo que isso mesmo, físico. Então, pessoas, como é que a gente pode evidenciar um processo químico? São 3 grandes fatores. Né? O primeiro deles, mudança de cor. Então aqui observem que estava rosinha o GIF e agora ele ficou roxo, né? Repetindo aí o GIF. Então a mudança de cor é uma grande evidência de um processo químico. Ah, professor, mas tem algum processo que muda de cor e não é um processo químico? Bom, lembra que eu falei do suco de pozinho? Você adicionou o pozinho na água, é um processo físico ali, né? Houve o quê? O suco dissolveu, ficou na coloração, né, que ele estava, mas não houve formação de novas substâncias. Mesma coisa adicionar um corante num líquido, né, numa massa. Esse corante não está modificando nada quimicamente, ali é só físico. Então, assim, o ideal é mais de um fator, desses que eu vou comentar, para a gente realmente ter a certeza de que é um processo químico, tá? Então, a mudança de cor é uma evidência muito forte de que está acontecendo um processo. Formação de sólidos, né? Então observem que ele vai pingando um líquido, na hora que ele vai pingando um líquido, vai aparecendo um sólido bem esbranquiçado, né? Então, e aqui também já temos a formação do sólido e temos o quê? Mudança de cor. Então nós temos 2 fatores aí bem interessantes, bem visuais para diferenciar, né? E outro fator, liberação de gás. Então, isso aqui é uma coisa bem bacana. Se um dia vocês estiverem com chave que está muito enferrujada, né, algum metal em casa muito enferrujada, só pegar um pouco de vinagre, uma bacia com vinagre, joga esses metais lá e vai limpar essa parte oxidada, né? E esse gás que está saindo, justamente o gás, sai um pouco de gás oxigênio, sai um pouco de gás hidrogênio aí também nesse processo. Então, temos uma liberação de gás, uma efervescência. Ah, então quer dizer, se eu colocar comprimidos de vitamina C no copo d'água e ele está efervescendo, é um processo químico? É um processo químico. Ali realmente é um processo químico, tá bom? Então, se você tem esses 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo, é garantido que é um processo químico. Se tem 2, também é garantido. Talvez não seja o ideal, mas com o conhecimento de química que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, dá para a gente ter uma noção. Ah, realmente é um processo químico ou não, ou é um processo físico. Mas esses 3 fatores ajudam, além de mudança de temperatura. Né? Às vezes um processo, a gente não vê nada visual, mas a mudança de temperatura nos ajuda também a identificar que está ali acontecendo um processo químico. Então era isso, pessoas, que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Né? Então, caso tenha alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail, tá aí meu e-mail. Também tá aí o meu Instagram. Né? Então, me sigam, tirem as dúvidas de vocês. Beijos, até o próximo vídeo, até o próximo encontro.